Diretamente aqui do Templo de Salomão, nós emitimos, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo, a bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você, minha amiga, meu amigo, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na prisão, um leito de dor, onde quer que você esteja agora, em o nome do Senhor dos Exércitos, seja curado, seja liberto, seja livre, seja abençoado. Graças a Deus. Nós temos falado sobre o amor que Jesus requer dos seus servos, dos seus seguidores, dos seus discípulos. O amor que ele exige, que Deus exige. Se você quiser o Senhor na sua vida, se você quiser ser íntimo com Deus, ter comunhão com Ele, ser parceiro dele, se você quiser ser ligado com ele, através de uma aliança eterna, então é preciso que você o ame de fato e de verdade. Mas que tipo de amor? Que tipo de amor eu tenho que apresentar a alguém que eu não vejo, que eu não vi, que eu não sinto, que eu não toco? Alguém que é espírito. Como que eu posso expressar o amor por alguém que nós não tocamos? Aí que está o grande quê da questão. Porque nós, humanos, sujeitamos o nosso amor, a nossa afeição, por conta dos nossos olhos, por conta do nosso coração. Nós vemos, nós tocamos, nós acariciamos, nós beijamos, nós abraçamos, nós dormimos juntos, nós aquecemos um ao outro. Então nós ligamos, unimos, associamos o amor a esse tipo de relacionamento, homem, mulher, pai, mãe e filhos, irmãos. Então o amor que toca, que sente, que divide, né? Experiências, etc. Mas Deus não toca nesse assunto. Deus não trata de amor de acordo com como os homens tratam. Deus trata de amor e requer amor unido com a fé, com a obediência. Esse é o tipo de amor que Deus quer. Porque como é que eu posso amar alguém que não conheço, que eu não vi, que eu não vejo, que eu não toco? Como que eu posso ver ou amar alguém que eu não sinto sequer? Pois bem, o amor que Deus quer de nós não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com obediência. Obediência. Você verifica que Jesus ensina o seguinte em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Ele diz assim: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Se me amais, quer dizer, se você me ama, você me obedece. Se você não me ama, você não me obedece. Quer dizer, não tem nada de sentimento. Não tem nada de ver para crer. Não tem nada de tocar, de sentir. Não tem nada a ver. Tem a ver o seguinte: o amor que ele requer exige obediência à sua palavra. Se eu obedeço a palavra dele, então eu estou amando. Se eu não obedeço, eu não o amo. E se eu não amo, eu tampouco serei amado. Olha só,
Ele diz assim, veja só, pela fé, Abraão, quando chamado, Abraão ouviu a voz de Deus. Então ele, por conta dessa voz, ele creu. Então, por conta da sua crença, ele obedeceu. Está aqui escrito, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Quer dizer, o que Deus pesa é a nossa obediência, não o nosso sentimento. Então, quer dizer, não adianta você, por exemplo, na igreja, levantar as mãos, adorar e cantar esses hinos bonitos, cheios de emoções, né? Recheados de emoções. As músicas evangélicas são recheadas de emoções, mas não tem nada, quase nada de fé, quase nada de obediência, nada absolutamente de prática. Só tem emoção. Você sente, você é envolvido por aquela emoção e então você chora, mas o seu choro não é de fé, não é pela experiência com Deus, por um contato com uma intimidade com Deus, mas você chora por conta ou dos seus remorsos, você sente remorso dos seus pecados, mas não os deixa. E aí, quando termina a reunião, você vai lá para fora, quando você vai viver a sua vida lá fora, então você faz tudo aquilo que você não devia fazer novamente. Porque lá no altar, perante o altar, você faz juras de amor. Ah, Senhor, eu não vou fazer mais isso, e chora, e aquele chororô todo. Porém, quando sai dali, você é a mesma pessoa, a mesma criatura. Você continua fazendo a mesma coisa. Eu pergunto a você, o que é isso? Como é que Deus vê essa atitude sua? Ele vê como você uma pessoa que não ama, uma pessoa que o despreza. Essa é a realidade, porque a fé obedece, o amor obedece. É o mesmo caso, por exemplo, quando você casou, quando nós casamos, quer dizer, nós casamos por amor, não foi por amor? Então, lá no altar nós juramos, eu vou te amar até o fim da minha vida, seja na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância eu vou te amar, eu vou te seguir, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, enfim, eu vou te amar de verdade. Mas depois que desce dali, vira tudo uma bagunça, porque entra uma outra mulher no caminho do cara, ou então entra um homem no caminho daquela mulher, e aí aqueles juramentos feitos no altar não tiveram nenhum efeito. Quer dizer, que tipo de amor foi esse que levou os dois no altar? Que tipo de amor foi esse? É um amor superficial, um amor muito fajuto, um amor fingido, um amor que não tem nada a ver com o amor de Deus, com o amor que Deus requer, porque Ele quer, deseja e quer obediência, acima de tudo. Ele é melhor uma pessoa que obedece para Ele do que uma pessoa que faz sacrifício, mas não obedece. Essa é a realidade. Como disse o profeta Samuel para o rei Saul, quando este desobedeceu a palavra de Deus. Ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião, quer dizer, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. É como o pecado de feitiçaria. Então, a desobediência para Deus é muito grave. É um insulto. Quando uma pessoa desobedece a Deus, é um insulto a Ele.
Porque a pessoa está dizendo, o Senhor é meu Senhor, mas eu não sou seu servo, eu não obedeço a tua palavra de acordo com o Senhor quer. Eu faço um pouco do que eu quero também. Então, a pessoa que tem essa atitude de desobediência à palavra de Deus, ela está insultando a Deus, agredindo a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não tem nada que mais agrade ao Senhor do que a obediência. Nada agrada mais ao Senhor do que a obediência. Por isso é que Abraão foi abençoado. Foi abençoado porque ele foi obediente. E porque foi obediente, ele foi abençoado. Aí diz aqui em Tiago, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, não foi por obras, quer dizer, não foi por obediência, por atitude. Então, Jesus trata o amor, minha amiga e meu amigo, como uma obediência à sua palavra. Como obediência. É isso que é amor. Quando a gente ama, a gente quer o melhor para a pessoa que a gente ama. Eu amo a Esther, então eu quero o melhor para ela. Eu quero o melhor para ela, eu vou fazer o melhor por ela. Eu vou fazer de tudo para que ela se sinta bem comigo. Então, eu não vou fazer a minha vontade transgredindo a dela. Quer dizer, eu não vou obedecer a minha vontade e desobedecer a vontade dela, porque eu a quero feliz. E o mesmo acontece em relação a mim, com respeito a ela. Ela quer fazer o que me agrada. Quer dizer, nós vivemos nesse convívio de sacrifício. Sacrifício que envolve obediência. Que envolve atitude de obediência. Por exemplo, todos nós, né? Qual o homem que casa e tem prazer de saber que a mulher andou com outro homem? A gente não aceita isso, definitivamente. Nem a mulher quer casar com um homem que também atrai, não é verdade? Então, o que é isso? Às vezes o sujeito tem a cara de pau de dizer eu te amo para a mulher, mas ele tem outra na rua. Às vezes ela diz para ele eu te amo, mas lá fora ela tem outro na rua. Então, que tipo de amor é esse? Às vezes mantém o casamento, entre aspas, de pé, só para manter as aparências. Mas, na realidade, não há nenhum amor, nenhum vínculo entre os dois. Por quê? Por que não há vínculo entre os dois? Porque não há combinação, eles não combinam. A palavra de um não combina com a palavra do outro. E o amor que Deus exige de nós tem que combinar a palavra dele com a nossa palavra. A nossa palavra com a palavra dele. Essa é a realidade. A nossa palavra com a palavra dele, não é a palavra dele com a nossa, mas a nossa palavra com a palavra dele. Então, veja que Jesus disse, se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Concluindo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, o Consolador vem por conta de uma obediência, de um amor obediente ao Senhor Jesus. Então você vê muitas pessoas nas igrejas evangélicas, inclusive dentro da Igreja Universal, pessoas que estão há muitos anos no Evangelho, conhecem a Bíblia de cor e salteada. Porém, são pessoas até que oram, que jejuam, que são fiéis, leais na igreja, leais ao pastor, etc. Porém, não são leais, não são fiéis ao Senhor Jesus. Por quê? Porque essas criaturas
não lhe obedecem. Apenas cumprem os seus votos na igreja, mas lá fora cumprem os seus votos para com o diabo. Essa é a realidade. E fazem o que ele quer e que ele gosta. Então, essas pessoas ficam anos na igreja e não recebem o Espírito Santo. Por que não recebem? Não recebem por isso. Porque são desobedientes, são rebeldes. Como é que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre rebelde? Amanhã, minha amiga, meu amigo, se você quiser mudar essa situação, se você quiser dar um basta nessa situação, dessa vida dúbia que você vive, na igreja você é uma pessoa, lá fora você é outra. Se você quer assumir um pacto, uma aliança de verdade com Deus, amanhã às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos orientando você e orando para que isso aconteça na sua vida. Você crê? Você quer? Você deseja? Então amanhã às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605. Eu estarei aqui dirigindo essa reunião e, obviamente, fazendo todo o possível para que você venha receber o Espírito Santo. Seu nome? Luiz Carlos. Estudou até que série? Não estudei quase nada, bispo. Não tive estudo não, senhor. Quer dizer que tem dificuldade para ler e escrever? Dificuldade até para fazer o meu nome, eu tenho dificuldade. Às vezes os meus filhos que fazem as coisas para mim. Me diz uma coisa, como é que estava a sua situação? Quando eu cheguei na igreja, a gente morava num barraco. O papelão era o lugar que eu e meus filhos dormiam. Um pedaço de papelão. Quando chovia, alagava o barraco todo. O fogão era todo enferrujado e a gente escorava as panelas com pedras. A geladeira não funcionava e a comida que nós comíamos na época era carcaça de galinha e ovo. Miséria total. Miséria total. Roupa, os meus filhos vestiam de pessoas que davam, né? O pessoal dava para a gente e meus filhos vestiam. Esse foi o estado que a gente chegou na igreja. A vida toda destruída, bispo. O que é que o senhor fez para mudar? Como é que está a situação hoje? Bispo, quando eu cheguei na igreja, veio o propósito da fogueira santa, né? Aí eu ouvi o pastor falando no altar, que ali estava uma oportunidade para eu mudar de vida. E eu acreditei naquilo que os pastores ensinavam e parti para o meu desafio. Como eu não tinha nada para sacrificar, porque tudo era velho, era uma miséria total, eu coloquei coco verde no carrinho de mão e fui vender para gerar o meu sacrifício. Aí eu peguei, separei o meu dízimo, coloquei o restante dentro do sacrifício, fui naquele dia certo que o pastor falou e eu coloquei no altar. Me diz uma coisa, o que é que o senhor tem hoje? Bispo, olha, depois que eu fiz isso, depois de mais 2 fogueiras santas, bispo, eu coloquei o meu barraco no altar, bispo, eu vendi. Eu perguntei à minha esposa, você tem fé da gente vender esse barraco e sacrificar ele no altar? Minha esposa disse que podia ir, que por ela ia. Aí eu botei placa de vende-se no barraco, vendi o barraco, fui no altar e coloquei, porque eu acreditei naquilo que Deus usou aquele pastor para me falar. Porque até então, bispo, eu tinha tentado com todas as minhas forças para mudar a situação e eu não conseguia, né? O pastor um dia falou no altar, disse, olha, ele mostrou na Bíblia para todo mundo, ele disse, olha, houve uma batalha entre os anjos de Deus e o diabo, e os anjos de Deus só venceu por causa do sacrifício. Então ele disse, esse sacrifício aqui que você vai mudar de vida, é com esse sacrifício que você vai vencer. Aí eu parti para cima. Depois que eu botei aquele barraco no altar, Deus começou a me responder, bispo. Hoje eu tenho uma vida transformada em todos os sentidos.
Hoje, bispo, a minha vida é transformada. Hoje eu tenho um patrimônio avaliado em mais de 5 milhões de reais. Só um mercado que eu tenho vale mais de 3 milhões, tenho 3 carros, tenho 7 imóveis. Um homem que não tinha nem o que morar, por causa daquele barraco, o altar me proporcionou tudo isso. Também quero dizer para o senhor, bispo, que quando eu botei aquele barraco para vender, o meu filho, um filho homem que eu tenho, ele ficou assim perplexo, porque ele disse: meu pai, nós vamos morar onde? Eu disse: meu filho, fica tranquilo, que lá na frente vai ter a resposta, e meus filhos hoje vê toda essa glória na nossa vida. Hoje eu sou um pai honrado diante dos meus filhos, mas eu tinha uma moral de cachorro antes. E o que é que acontece, bispo? Hoje meu filho pede um carro para passear, eu pego a chave de um carro, 2015, dou para ele sair, e eu tenho a maior moral hoje diante dos meus filhos, diante dos meus vizinhos, porque o altar, bispo, representa Deus. Eu botei a minha vida no altar, e hoje eu vi a glória de Deus, bispo. Deus te abençoe. Depois de um testemunho desse, não tem nem mais o que falar. Eu não vou falar mais nada. Apenas convidá-lo, deixar o convite para amanhã, você vir receber o Espírito Santo aqui às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.